Jornalismo Vinícola AM. Jornal da Cidade. Entrevista. Na série 100 dias de governo, que dá a oportunidade para que os prefeitos da região falarem sobre suas gestões, o Jornal da Cidade recebe hoje o prefeito do município de Bueno Brandão, Silvio Antônio, do PSD. Bom dia, prefeito. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar aqui. Felipe, um bom dia a você, um bom dia ao Francisco, ao Domingos Salles, grande amigo com quem eu conversei bastante aqui antes da entrevista, a todos os andradenses, um abraço especial à prefeita Margot, ao ex-prefeito Rodrigo, os dois são grandes amigos, O Rodrigo, que presidiu com perfeição, com maestria, com muita competência, o consórcio Cisul-SAMU, uma grande referência para nós aqui em toda a região. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade de estar aqui na bela cidade de Andradas e nessa rádio que tem uma tradição enorme em todo o sul de Minas e em todo o Brasil. Tá certo, obrigado, prefeito. Prefeito, quero começar perguntando qual a sua análise que o senhor faz desses 100 dias do seu governo lá em Bueno Brandão. São 100 dias que nós trabalhamos incansavelmente, Felipe, e como se, segundo eleitores, alguns eleitores, algumas pessoas falam, poxa, mas como que a administração trabalha no ano de eleição, que foi o ano passado, no período eleitoral a gente teve muito esse tipo de comentário, muito esse tipo de crítica. E nós estamos trabalhando no mesmo ritmo, com a mesma celeridade, agora em 2021, mesmo não sendo o ano eleitoral, uma prova de que nós trabalhamos pelo bem da cidade, pelo bem da nossa população, independente se é ano eleitoral ou não. Nós avançamos muito com muitas obras, muitas realizações, cuidados com a saúde, é claro, nesses 3 meses, e quase 4 meses, hoje é dia 22. Sim. Então muitas obras aconteceram, como a finalização da primeira etapa do Polo Astronômico no Mirante da Serrinha, que vai vir agora com a sua segunda etapa, que vai ser uma referência para Minas Gerais, uma referência para o Brasil em termos de observação dos planetas, das estrelas, enfim, com equipamentos de última geração e prédios totalmente preparados para esse tipo de visitação. Também a Casa do Artesanato que nós estamos finalizando, canalização, drenagem de rua, porque são obras que, segundo o pessoal, prefeitos não gostam de fazer porque não aparecem. Nós estamos lá fazendo uma drenagem de uma rua muito importante da cidade, que em períodos de chuvas fortes a enxurrada danificava todo o calçamento, então fizemos uma drenagem com manilhas por uma extensão enorme da rua. Então são obras que são importantes que sejam realizadas e avançar também cuidando bem da saúde. Então nós entendemos que esses 4 meses, quase 4 meses, foram de muito trabalho de todos os setores da prefeitura. É evidente que o setor de esporte, em função da pandemia, fica paralisado, porque você não pode fazer as atividades, que não pode aglomerar. O turismo também fica um pouco prejudicado em função disso, a cultura também, que trabalha com a área de eventos, mas os departamentos de saúde, obras, assistência social, educação, trabalhando muito. Os professores trabalham mais agora, segundo todo o relato vapor, dos professores, mais do que antes, porque tem que preparar apostilas, tem que preparar aulas online. Os nossos motoristas da área da educação levam as apostilas toda segunda-feira nas casas dos alunos, seja na área rural, os da cidade conseguem retirar na escola, mas os motoristas levam também. Então é um trabalho muito intenso nesses 4 primeiros meses, aliás, do ano de 2021. Prefeito, o senhor foi reeleito, com 79,93%. Foi uma votação muito expressiva. O que o senhor atribuiu a essa votação tão expressiva? Um trabalho muito intenso, Felipe. Nós não paramos de trabalhar em momento algum, porque a partir do momento que nós fomos eleitos, eu praticamente paralisei minhas atividades no rádio para cuidar só da prefeitura. Eu trabalhei 25 anos no rádio e deixei o rádio para ir para a prefeitura para me destinar 24 horas por dia, 100% do tempo, para cuidar do município o qual eu nasci e que amo, Então, o fato de ter um vice-prefeito também, a primeira vez na história de Bueno Brandão que prefeito e vice-prefeito trabalham juntos, lado a lado, os dois tomando decisões em conjunto, arregaçando as mangas nas obras. Então, tem como parceiro o Juninho Cavini, que é o vice-prefeito, que, repito, pela primeira vez na história a gente tem essa parceria de prefeito e vice trabalhando junto, e uma equipe coesa, uma equipe que realmente quer o bem do município e trabalha muito para isso. Então, o resultado da votação não é de
3 meses de campanha, de 45 dias de campanha, não, é de 4 anos de muito trabalho que foi buscando o reconhecimento da população. É uma obra muito importante que nós começamos a fazer, que é a pavimentação da estrada que liga Bueno Brandão ao município vizinho de Munhoz, de um total de 18,5 km. Nós pavimentamos no ano passado 6,6 km. Temos como meta, até o final desse mandato, chegar lá no município de Munhoz, onde já o prefeito de lá já asfaltou. A divisa de Bueno Brandão com Munhoz, para você ter uma ideia, Felipe e amigos ouvintes, fica a 2 quilômetros do centro de Munhoz, ou seja, a maior extensão de estradas de terra é do município de Bueno Brandão, que são cerca de 20,5 km, 21 quilômetros. Então a extensão maior é nossa, e essa é uma obra que chamou muito a atenção, entre tantas outras, né? Nós instalamos abrigos escolares na área rural, os pontos de ônibus para os alunos, instalamos lixeiras na área rural, iniciamos a coleta seletiva do lixo que não existia no município, compramos caminhão para essa coleta seletiva, compramos esteira, prensa, balança para a associação de catadores e que fazem a separação do material reciclável. Então fizemos ações em Bueno Brandão que nunca haviam sido feitas, e tudo isso traz um resultado, traz uma melhoria da qualidade de vida para a população, e naturalmente o reconhecimento vem. Então a gente costuma dizer que na eleição de outubro do ano passado, de 15 de novembro, aliás, né, era em outubro, mudou para 15 de novembro em função da pandemia, de cada 10 eleitores que saíram de casa para votar, 8 eleitores votaram em Silvio Juninho. Então a gente tem isso como um reconhecimento do trabalho realizado, e o ritmo continua célere, porque nós temos que prestar bons serviços para a nossa população, para a nossa comunidade. O senhor citou aí várias obras, foram feitas com os recursos do próprio município, como que foi feito? Grande parte com emendas parlamentares. Nós batemos um recorde em Bueno Brandão no mandato passado, com quase 2,5 milhões de emendas parlamentares de deputados estaduais, deputados federais, senadores. Bueno Brandão, antes do nosso mandato, nunca tinha recebido emendas de senadores da República, só de deputados, né? E nós buscamos junto aos 3, deputados estaduais, federais e senadores. Tivemos lá a emenda do senador Rodrigo Pacheco, que é nosso grande amigo, hoje presidente do Senado, do senador Anastasia. Tivemos a emenda também do senador Aécio Neves. São os 3 senadores que ajudaram Bueno Brandão, os deputados estaduais, o Duarte Bechir, também o Betinho Pinto Coelho, o doutor Paulo, o deputado federal Bilac Pinto, nosso grande amigo, o deputado federal Dimas Fabiano também. Então são vários deputados que ajudaram a nossa administração, e conquistamos, repito, uma marca histórica de 12,5 milhões em emendas, seja para a área da saúde, seja para obras. Por isso que nós conseguimos avançar tanto, porque nós sabemos que só o recurso da prefeitura, do dia a dia, não possibilita essa realização de obras, né? Nesse ritmo que nós estamos. Por exemplo, o Polo Astronômico foi uma obra com recursos do Ministério do Turismo. A segunda etapa, que nós vamos iniciar em breve, também com recursos vindos do Ministério do Turismo. Pavimentações com recursos do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Regional, e entre outras ações, a construção de garagem, a nova garagem da oficina, da nova garagem e oficina. Para você ter uma ideia, Felipe, Bueno Brandão, quando nós assumimos, tinha 2 oficinas, o município, a prefeitura, a estrutura da prefeitura tinha 2 garagens. E 3 garagens e 2 oficinas. O que nós fizemos? Nós buscamos recurso, construímos uma única garagem e uma única oficina. Hoje, todos os mecânicos da prefeitura atendem numa oficina só e atendem todos os veículos da frota. Antes não, motorista mecânico da educação só atendia os carros da educação. Era dividido. Era dividido. Então, isso trouxe mais facilidade na gestão e também no rendimento dos serviços. Então, é gerir bem o dinheiro público e criar situações que vão facilitar para que as máquinas, os veículos estejam em funcionamento e fiquem o menor tempo possível parado dentro da oficina. Só quando há atraso no fornecimento de peça por parte dos fornecedores é que aí o veículo acaba, ou a máquina acaba ficando um pouco mais. Mas essa estrutura que nós criamos de ter uma única oficina e uma única garagem deu uma dinamicidade, né? Um dinamismo para a gestão que foi importante e está sendo importante. Certo, prefeito, a área rural de Bueno Brandão é extensa, né, como todos os municípios aqui do sul de Minas. E eu vi lá que a prefeitura tem dado uma atenção, assim como o senhor citou, principalmente nas estradas. Eu cito, por exemplo, o alargamento da estrada entre Bueno Brandão e Monte Sião.
Como que está essas obras lá? Essa está na reta final. Nós iniciamos esse alargamento bem próximo da divisa com o município de Monte Sião. Fizemos também uma outra estrada que é o chamado Morro do Cruzeiro, que dá acesso ao bairro Fidêncios, que é um bairro que recebe muitos turistas e que tem uma produção cafeeira muito forte, além de outros produtos da agricultura. Então havia necessidade de fazer algo que nunca ninguém fez, que é abrir esse Morro do Cruzeiro. Pensa num morro complicado, estreito, com muita pedra, e hoje alargado, né, com muito mais qualidade, para que tanto turistas quanto moradores daquela localidade possam trafegar com muito mais segurança, com muito mais cuidado aí com os veículos, enfim. E o alargamento da estrada Bueno Brandão a Monte Sião, ela está bem próxima da cidade. A gente acredita que mais uma semana e meia de trabalho de escavadeira hidráulica, retroescavadeira, carregadeira, caminhões e também o caminhão-pipa, a gente finaliza essa obra para ir para outro trecho, finalizar a base de mais 3,5 km que nós vamos asfaltar da estrada Bueno Brandão Munhoz. Como eu disse, a gente asfaltou 6,6 no ano passado, né? E agora tem mais 3,5 km que serão asfaltados com recursos do deputado federal Dimas Fabiano e do deputado estadual Duarte Bexê, 1.700.000 para a conclusão, para asfaltamento de mais 3,5 km. Ou seja, nós vamos sair com o maquinário da estrada Bueno Brandão a Monte Sião, já vamos para o outro trecho, que é Bueno Brandão a Munhoz, e assim sucessivamente, com uma equipe muito boa, que se empenha, que se dedica, e a gente está muito feliz com o time. Sério, prefeito, falando agora sobre saúde, que é uma das principais áreas, né, que os prefeitos têm olhado, quais foram as medidas que Bueno Brandão tomou na área da saúde? E a gente, quando fala de saúde, né, a gente fala também sobre a pandemia que está aí ainda. Quais foram as medidas adotadas lá em Bueno Brandão? Quando nós assumimos a administração, Felipe, nós encontramos uma frota de veículos que transporta pacientes envelhecida, ruim de pneus e uma série de problemas. Com emendas parlamentares e com recursos próprios também, nós fomos adquirindo e renovando a frota da saúde. Hoje a gente ouve 2 motoristas que nunca tiveram condições tão boas de trabalho. Quando precisa substituir o pneu, tem pneu à disposição, o carro apresentou problema, tem a mecânica à disposição, e uma frota totalmente renovada e chegando carros com frequência. Esse ano mesmo já chegaram 3 veículos Fox, então para chegar mais uma ambulância, mais uma van, ambulância aquela tipo A, né, que é aquela grande com todo o equipamento, que a gente já tem uma dessas comprada com recursos próprios e fizemos uma concessão para o Hospital de Bueno Brandão para utilizar essa ambulância, e vamos adquirir mais uma. E na área da saúde a gente tem, para se ter uma ideia, uma casa de apoio lá em Pouso Alegre. O que é a casa de apoio? O paciente vai para Pouso Alegre para se consultar 8 horas da manhã. E o veículo que os leva vai voltar só meio-dia. Esse paciente vai ficar na rua esperando lá em Pouso Alegre? Não. Ele vai para essa casa de apoio, que a prefeitura paga o aluguel lá em Pouso Alegre, tem todo o conforto, TV, sofá, cama, tem o café para quem quer tomar um cafezinho. Esse paciente espera dentro dessa casa de apoio, meio-dia o micro-ônibus do CISAMESP os leva de volta para Bueno Brandão, e os pacientes que vão ser atendidos na parte da tarde, tem uma van, aí é um veículo menor, já não é o micro-ônibus, é uma van que sai de Bueno Brandão meio-dia para levar os pacientes a Pouso Alegre para serem atendidos no período da tarde. E esses pacientes também utilizam da casa de apoio. Temos hotel em Barretos, que nós pagamos a diária para os pacientes de Bueno Brandão que fazem tratamentos de oncologia em Barretos. Os que vão para fazer o tratamento e voltam no mesmo dia, não precisam necessariamente utilizar do hotel, mas aqueles pacientes que precisam permanecer em Barretos mais dias, a prefeitura custeia essa hospedagem no hotel que participa de licitação lá na prefeitura. Então, um trabalho bem diferenciado, renovação de frota. Nós estamos agora modernizando nesse ano, exatamente agora em 2021, todo o sistema de computadores e de programas de computadores para que a gente não tenha mais acúmulo de papel. Um paciente precisa de uma cirurgia, vai lá e deixa o papel. Cria-se uma pasta, né? A partir de agora, esse pedido de cirurgia, pedido de exame, ele vai para dentro do computador, numa pasta, num arquivo exclusivo do paciente, para que esse documento não venha a ser perdido, que a gente já viu isso muito acontecer ao longo do tempo. Então nós estamos modernizando a saúde como um todo para dar mais agilidade nos agendamentos de consultas, exames e ter mais organização com tudo informatizado. Essa casa que o senhor citou de Pouso Alegre,
é um cuidado com a população, né, prefeito? Sim, porque a gente tinha uma preocupação muito grande justamente disso, de o paciente ir para uma consulta de manhã e ter que ficar aguardando na rua, em porta de comércio. Às vezes com chuva, com né? chuva, com calor. sol muito forte. E hoje não, tem esse conforto de poder aguardar o transporte dentro dessa casa de apoio. Ou o inverso, né? O paciente que sai de Bueno Brandão, 5h30 da manhã no micro-ônibus do Cisamesp, e vai ter a consulta só às 11 horas, ele também vai ficar aguardando nessa casa de apoio para depois, perto das 11 horas, ir para a sua consulta, para o seu exame, enfim. Então é um carinho especial que nós temos com os nossos pacientes e que a gente valoriza muito porque nós queremos cuidar bem do ser humano, cuidar bem das pessoas. Bacana, muito bacana. Prefeito, fala para nós sobre o polo astronômico no bairro da Serrinha. Eu vi lá que é algo totalmente inovador em toda a região, né? Sim, vai ser o primeiro... Eu tenho vontade de conhecer. Não, estão todos convidados, né? Nós concluímos a primeira fase faz 15 dias. A conclusão da primeira fase trouxe a construção de uma lanchonete da Casa do Caseiro, por ser um local que tem uma certa distância da cidade, então precisa de uma pessoa que vá residir lá para cuidar do local, e o Roloff, que é o primeiro prédio como observatório astronômico. Esse Roloff, ele é uma casa assim comprida, né? Ela, vamos dizer assim, ela é estreita e comprida e tem um teto móvel. Então, quando você vai fazer a observação dos planetas, das estrelas, aperta-se um botão, esse teto move e fica aberto para visualizar os planetas. E esse pico da Serrinha, esse mirante da Serrinha, foi considerado por profissionais do IAG, da USP de São Paulo, como o melhor céu da América do Sul. Sim. Então, por isso, esse investimento. Agora, a segunda etapa, nós estamos buscando, juntamente com o nosso deputado federal Bilac Pinto, recursos do Ministério do Turismo para a construção do prédio maior, que é o planetário, que também é um observatório maior, com equipamentos maiores, mais complexos. Depois que essa fase for concluída, Felipe, aí nós vamos fazer uma PPP, uma parceria público-privada, para que uma empresa do ramo possa gerenciar e administrar o local. Ou seja, a prefeitura então não vai investir em equipamentos, em telescópios, em todos os equipamentos necessários, que eu não sei citar aqui quais são, mas aí vai ser uma empresa parceira que vai investir no local e vai administrar o local, que vai receber turistas, curiosos, estudiosos da astronomia, e Bueno Brandão, que já tem como atrativo turístico cachoeiras, picos, mirantes, a gastronomia, os eventos, vai passar a ter mais um, e com muita força, e com esse diferencial de ser um dos únicos do estado e talvez até do país, para visitação ao público, que já existem, né, em algumas cidades, ou, aliás, em poucas cidades, mas com outro foco, que é o foco mais de científico, né, de estudos, do que propriamente de visitação do público, como será o de Bueno Brandão, e nós estamos apostando muito nisso. E quem vai no Pico da Serrinha, Felipe, numa noite, tem certeza absoluta que realmente é o melhor local da América Latina para a visualização dos planetas, das estrelas, porque é simplesmente maravilhoso. É um local que é muito escuro e tem um céu maravilhoso logo acima, bem próximo. Ah, eu imagino, porque eu vi as fotos lá e eu fiquei assim, como diz, né, até curioso para conhecer. E foi como o senhor disse, né, isso vai até fomentar o turismo, né, da cidade, né, prefeito? Sim, a gente acredita muito nisso. O turismo tem crescido muito. Bueno Brandão hoje tem entre cerca de 40 a 50 meios de hospedagens, entre pousadas, chalés, hotéis, incluindo isso área urbana e área rural. Inúmeras cachoeiras, né, inúmeros atrativos na área urbana e rural, e o polo astronômico vai ser mais um atrativo, talvez a cereja aí desse bolo, para atrair muita gente para conhecer a nossa Bueno Brandão. Tem um clima gostoso também, né, prefeito? O clima é muito bom, né? Nós estamos numa altitude bastante interessante, na faixa ali de 1.300 metros, que é, vamos dizer assim, a altitude média da cidade, com os picos indo um pouquinho além. Então é uma cidade que está numa altitude bastante interessante, e essa questão da astronomia, você não tem muita luminosidade no local, que não tem lá no Pico da Serrinha, isso favorece demais. Certo, prefeito. Agora falando sobre a área da cultura, que foi uma das áreas mais atingidas pela pandemia, quais as medidas para esse setor no município? Eu vi que está em andamento a Casa do Artesanato. Fala pra gente sobre esse projeto. A Casa do Artesanato é uma casa bastante antiga de Bueno Brandão, que já foi cadeia, já foi APAI, já foi prefeitura, vários órgãos já passaram por lá. E nós resolvemos
durante o nosso mandato, que, aliás, foi como plano de governo lá na eleição de 2016, de criar a Casa do Artesanato. Mas quando a gente falou de criar a Casa do Artesanato, a gente pensou em alugar um imóvel, enfim. Mas depois veio a ideia de transformar esse local, que era o Departamento de Turismo e também junto ao Departamento de Assistência Social, transformá-lo na Casa do Artesanato, por ser um prédio antigo, histórico, ter toda uma história com a população de Bueno Brandão. Nós trocamos as venezianas, que ao longo do tempo foram tirados os antigos e belos janelões, foram trocados por veneziana, e nesse mandato nós voltamos ao que era, ou seja, tiramos as venezianas e voltamos àqueles maravilhosos janelões, aquelas portas enormes, e vai ser um local onde os artesãos de Bueno Brandão, bem na Avenida Bom Jesus, em frente à Igreja Matriz, ao lado do Fórum, um local muito bem localizado, bem centralizado, para que os nossos artesãos possam vender as suas artes, ter mais renda com isso e assim também melhorar a qualidade de vida das suas famílias com uma renda bacana, porque a gente sabe que o artesanato tem, principalmente nas cidades pequenas do interior, uma procura muito grande por parte dos visitantes, por parte dos turistas. Então nós acreditamos muito que vai dar certo. Outra coisa importante que nós criamos também, Felipe, foi a Feira do Produtor, num galpão onde antes era a garagem da educação e a oficina da educação, nós transformamos na Feira do Produtor. Então, toda sexta-feira, os produtores rurais de Bueno Brandão e quem faz artesanato, quem faz doces, bolos, tem a possibilidade de vender nesse local. E nesse local criamos também o Ceazinha, que é um ponto de comercialização, já que a produção do morango em Bueno Brandão tem crescido muito. Então, os produtores de morango vão até esse local, se encontram com os vendedores, com os compradores, e fazem ali a negociação sem custo nenhum para ambas as partes, nem para o plantador de morango, né, o produtor, e nem para o comprador. Então eles se encontram nesse local, a chamada Feira do Produtor ou Ceazinha, onde há essa comercialização. Isso beneficia os produtores de morango, que não precisam ir às cidades vizinhas ou cidades mais distantes para vendê-los, vende dentro da nossa cidade e fomenta o comércio local e favorece a vida dos compradores de morango também, que compram para levar para os grandes centros, tendo a possibilidade de comprar num único local sem precisar ficar rodando pela área rural em busca de produtores de morango. Então é uma ação que fomenta o comércio local, porque naturalmente, se você tem um movimento maior nesse Ceazinha de compradores e de produtores de morango, esse pessoal vai precisar ir numa padaria, tomar um café, vai precisar abastecer o carro, de repente passa numa loja de material de construção para levar alguma coisa, numa loja agropecuária. Então isso fomenta a economia toda do município. Sem dúvidas. E falando em economia, prefeito, como que é conciliar a economia e a saúde? Quais as medidas que a prefeitura tem tomado para essas duas áreas? Principalmente da economia, né, que é a mais afetada. É uma situação bastante difícil, né, Felipe? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar da vida das pessoas, né, preservar a vida com essa pandemia que está nos prejudicando a todos, você não pode tomar medidas muito drásticas também que prejudiquem os comerciantes, que venham a fechar as portas. Então, andar ali numa situação, no fio da navalha, seria isso um termo, né? Dadas, né? É muito difícil. Nós tomamos lá no começo da pandemia medidas que foram mais severas e isso trouxe resultados. Bueno Brandão foi um dos municípios que lá no começo da pandemia apresentou o menor número de casos e também de óbitos. Agora, no mês de março, nós sofremos bastante, nós tivemos um número de óbitos considerável. O Bueno Brandão já perdeu 17 vidas para o Covid-19, mas através de ações importantes e que foram fundamentais para que o número de casos e de mortes não crescesse, foi tomar medidas, por exemplo, quando São Paulo decretou aquele feriado prolongado, aquele feriado enorme, de praticamente uma semana e um dia, né, que começou numa sexta e terminou no domingo. Nós também decretamos um lockdown em Bueno Brandão nos 2 finais de semana, porque como Bueno Brandão é uma cidade muito procurada pelos turistas, nós temíamos que a junção de pessoas de Bueno Brandão, da nossa população, com os visitantes no comércio, poderia causar grandes aglomerações e, naturalmente, a proliferação da doença. Então, essas medidas de lockdown foram tomadas nesses 2 finais de semana e nós acreditamos muito ter acertado, porque os números, graças a Deus, eles estão, ainda que
não caíram na proporção que a gente queria que chegasse a zero, mas o número de casos e de óbitos, graças a Deus, diminuiu, e a gente acredita que em função dessas ações todas. Então, cuidar da economia e cuidar da saúde por conta da pandemia é um apuro que prefeitos estão passando, que governadores de estados, presidente da República, e não existe uma receita, olha, faz assim que dá certo, porque nunca ninguém viveu isso antes, pelo menos nos últimos 100 anos, né? Teve lá a gripe espanhola, que era outra história, né? Outro contexto. Hoje é muito mais difícil, né? Convencer a população, parte da população, que a doença existe, que é preciso haver o distanciamento social é difícil. Tem gente que acha que é política, tem gente que acha que a doença não existe e não cumpre a questão do distanciamento social, faz festa, aglomera, e aí de repente você acaba como um todo, não digo só o prefeito, o governador, o presidente, mas acaba prejudicando o comércio de certa forma, com algumas medidas, mas as festas em residências, em chácaras, em propriedades particulares vão acontecendo porque não há conscientização de parte da população que a doença existe, mas ela existe e está aí, tirando vidas, infelizmente, de pessoas próximas da gente. A gente perdeu recentemente lá um vereador de 51 anos, que era servidor público, motorista do Departamento de Educação, com nenhum problema de comorbidades e veio a óbito em função do Covid-19. Então a doença está aí, ela existe, além das outras 16 vidas também muito importantes que nós perdemos lá. Então a doença existe e as pessoas precisam acreditar nisso e se cuidarem e cuidarem dos seus entes queridos, dos amigos que estão próximos. Mas o senhor acredita que essa pandemia ela já tomou ela já virou aí uma guerra política também, prefeito? Já, virou. Qual a sua opinião sobre isso? Virou. Ela não precisava ter partido para isso, essa politização da doença. Talvez se isso não tivesse acontecido, o país estaria num estágio muito melhor de avanço da vacinação, de menos casos no país. Então, o fato de ter havido no país essa politização, esse radicalismo entre esquerda, direita, enfim, que eu acho que é péssimo para o país, né? Nós temos que pensar no país como um todo, na saúde, no bem-estar das pessoas e na sobrevivência das empresas, mas sem esse radicalismo que existe hoje no Brasil, que nos preocupa muito. Nós somos mais focados, mais cautelosos e tudo com tudo. Nós não atuamos nem vamos dizer assim, nem na esquerda nem na direita, nós atuamos para cuidar das pessoas, e nós entendemos que esse radicalismo só leva o país para trás e principalmente tirando vidas por conta dessa politização da pandemia no país. Certo, prefeito, olhando para agora e para o futuro, quais são as áreas que vão demandar mais atenção em sua gestão? Olha, nós temos, né, para esse período agora, que vem pela frente ao longo desse ano, várias obras a serem realizadas. Como eu disse, né, o asfaltamento de 3,5 quilômetros da estrada que liga Bueno Brandão a Munhoz, o asfaltamento da rua Cruz de Cedro, que dá saída para o galpão da reciclagem da coleta seletiva, a ampliação do galpão da antiga Sadoquim para a instalação da fábrica BB Embalagens, que vai gerar emprego e renda em nosso município, a finalização e revitalização da Praça Virgílio de Melo Franco, que é a praça central da cidade, a revitalização da Praça Coronel Bueno, a construção da praça no Jardim das Palmeiras, que é um bairro urbano, calçamentos de vários trechos de morros das estradas rurais, o início da construção da nova sede do Departamento Municipal de Saúde do CETRIM, local onde são feitas as fisioterapias, fonoaudiologia, entre outros atendimentos dos profissionais. O início da construção da pista de voo livre, também lá no Mirante da Serrinha, onde, ao lado do Polo Astronômico, construção da segunda e última etapa do Polo Astronômico, que eu já citei, entre muitas outras ações. E quando eu falei aqui, por exemplo, Felipe, de calçamentos de morros, as prefeituras, eu imagino que todas sofrem com o mesmo problema, o cascalho está cada vez mais escasso para fazer o cascalhamento das estradas. Então, nós adotamos desde o ano passado o seguinte: nós vamos calçar os principais morros do município ou com material intertravado ou com o bloquete, o sextavado. Para quê? Para que nós possamos ter mais tranquilidade na manutenção das estradas, porque calçando os piores trechos de morros do município, nós não vamos ter veículo escolar atolado, nós não vamos ter caminhões da produção agrícola atolados, enfim, como os moradores dos bairros, os usuários das estradas. Uma segurança até para os moradores, né, prefeito? Para os moradores, mais tranquilidade para a prefeitura, que não tem que ficar todo ano jogando cascalho no mesmo trecho da estrada. E, repito, Felipe, o cascalho está cada vez mais escasso.
por questões ambientais, porque foram sendo explorados ao longo desses anos todos para cascalhar as estradas e hoje é um material muito raro. Então, qual é o caminho? Investir mais dinheiro? Sim, porque o calçamento não é algo que fica barato, mas ao longo do tempo ele vale muito a pena, porque ao longo do tempo você ficar jogando lá 10, 20, 30 caminhões de cascalho, usando patrol para esparramar o cascalho no mesmo trecho de morro a vida toda. Um investimento maior agora calçando vai eliminar esse problema de ter que jogar cascalho e usar motoniveladora, patrol para o resto da vida. Então, é mais investimento? Mas algo que vai resolver de uma vez por todas os problemas da área rural. É claro que Bueno Brandão, como grande parte dos municípios do sul de Minas, estão numa região muito montanhosa, sim, isso vai levar tempo, não vai ser de uma hora para outra que nós vamos conseguir calçar todos os morros. Mas eliminando os problemas por partes, nós vamos ter um futuro muito melhor para quem trafega pelas estradas rurais e para quem mora na área rural também. Certo, prefeito, para a gente encerrar, o que a população de Bueno Brandão pode esperar do seu governo nos próximos meses, aí, ou melhor, nos próximos anos, né? Pode esperar muito empenho, muita dedicação, tanto da minha parte como do vice-prefeito Juninho Cavini, que é um grande parceiro, de toda a nossa equipe, de diretores, de chefes, pessoal da mão de obra, de todos os departamentos. Podem ter certeza que empenho da nossa parte não vai faltar e não está faltando. Temos um olhar especial também para a área social, viu, Felipe? Nós reformamos no ano passado, entregamos a reforma do departamento do prédio do CRAS com acessibilidade. Era um prédio que não tinha, né, o banheiro acessível, não tinha as rampas de acessibilidade. Nós reformamos totalmente esse prédio. Instalamos o departamento de assistência social num prédio também que tem espaço para a área de jogos para os idosos, para os adolescentes, para as crianças, o telecentro, né, para a aprendizagem do computador, da informática. Então nós temos um olhar especial para todos os setores. Nós não temos uma gestão que olha exclusivamente para obras, por exemplo, e esquece do resto. Não. O nosso olhar é para todos os departamentos, de agricultura, a cultura, de saúde, a educação, todos ao turismo, por exemplo, todos com um carinho muito especial. Para você ter uma ideia, nós criamos lá a vacinação contra a brucelose de graça para os produtores, né? As fêmeas até, se eu não me engano, 6 meses de idade, a prefeitura vacina de graça para os produtores. Nós criamos a patrulha mecanizada que faz aração e gradiação de terra para os pequenos agricultores. Adquirimos uma beneficiadora de café móvel que vai lá na propriedade do cafeicultor e beneficia o café lá. Então foram várias ações que nós criamos para favorecer a todos, para beneficiar a todos como um todo, independente se mora na cidade, se mora na área rural, em que área ele atua. Todos têm esse carinho, essa atenção especial por parte da nossa administração, que tem o seguinte slogan, Felipe: amor por Bueno Brandão. Prefeito, bacana a sua entrevista, muito bom. Eu acho que o pessoal que está em casa já percebeu, e a gente percebe também que o senhor foi reeleito, a sua grande gestão que o senhor tem feito. Parabéns pelo seu trabalho realizado lá em Bueno Brandão, parabéns para toda a sua equipe, para o vice-prefeito. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. As portas estão sempre abertas. Assim que o senhor quiser vir, o senhor sabe que a Rádio Vinícola é parceiro do senhor para divulgar aí as boas notícias de Bueno Brandão. Muito obrigado, Felipe. Agradeço a você pelo convite, ao grande amigo Domingos também, ao Francisco que está aqui com a gente no estúdio, controlando ali os botões mágicos do som, né, Francisco? A toda a organização Vicente Salles, a Rádio Vinícola, a Rádio Massa também, né? E a Nativa. Então é um grupo muito forte, que a gente respeita muito. Eu, que venho do rádio, né, sei bastante dessa luta que é da radiodifusão, então respeito muito vocês, agradeço pela oportunidade e fica aí feito o convite a todos os andradenses, todos que ouvem a Rádio Vinícola, vocês aqui, Felipe, Francisco, para conhecer Bueno Brandão num final de semana desses aí, para vocês conhecerem Cachoeiras, o Mirante da Serrinha, enfim, vários atrativos turísticos lá. Serão muito bem-vindos. Tá certo, prefeito, muito obrigado.